pessoal, então voltei com o meu primeiro vídeo de resenha para vocês e conforme eu tinha comentado no vídeo anterior da apresentação, talvez eu fugisse um pouco daquela sugestão de livros que eu disse que pretendia falar. Não que eu não queira falar sobre eles, eu ainda quero, mas me veio a vontade de falar sobre outro livro, que é esse aqui que a gente vai falar. Minha M, A Vida que Partilhamos, do Tyler James. Vou falar um pouquinho dele para vocês. Peço desculpas pela minha voz. Tô tomando de inflamatório, ela não tá muito boa, mas é que nem é o que eu penso é assim, né? Trabalho, tem que fazer, né? Quando a gente acorda às vezes meio malzinho para ir pro trabalho, a gente tem que ir de qualquer forma, né? Então é assim que eu encaro, então eu vou fazer mesmo assim. Mas se eu achar que o áudio ficou muito ruim depois, então eu faço uma regravação depois e posto outro vídeo. Se vocês estiverem vendo esse vídeo é porque eu pensei, vai assim mesmo. Então aqui eu tenho comigo algumas anotações que eu separei sobre o que eu quero conversar com vocês. Bem, o primeiro contato que eu tive com uma história da Amy, de biografia, né, sobre a vida pessoal dela, foi um documentário que eu acredito ter visto na Netflix. Ficou bem famoso, acredito que alguns de vocês já podem até ter visto. E ali naquele documentário, o que eu senti? Eu senti que o pai da Amy e o Blake, um dos namorados dela, né, e o pai, o Mitch, eles foram retratados de uma forma bem pejorativa, assim, né? Bastante veemência a questão do quanto eles atrapalharam a vida pessoal da Amy. O pai como um explorador, né? E o namorado como alguém que arrastou ela para o mundo das drogas e foi uma pessoa muito que se aproveitou, né, da situação dela, tanto famosa como financeira, talvez mais ainda financeira, para conseguir consumir as drogas que ele queria, né. Bem, eu sinto aqui nesse livro que ele não chega, o Tyler James não chega a ser assim tão veemente em relação ao pai e ao namorado, mas sim ele vai falar sobre eles, né, sobre o quanto talvez tenha faltado a sensibilidade do pai, o quanto talvez ele não soube conversar com a filha, né, e o Blake, enfim, ele também dá uns contos, eu senti isso. O que eu senti sobre o livro num primeiro momento, Tyler James se diz amigo da Amy e ter sido um amigo íntimo dela, né, que viveu, a partir do momento que conheceu ela, os dois praticamente viveram juntos uma vida toda e ele teria se responsabilizado por ela nas suas piores fases. Acho que, assim, é normal vir uma suspeita, né, de uma pessoa que a gente não conhece falando de um artista super conhecido, aquela pulga atrás da orelha. Será que ele está sendo sincero, né? Será que ele escreveu um livro sobre ela para ganhar dinheiro? Bom, eu senti honestidade, tá? Eu senti honestidade na pessoa dele e aí realmente, tanto no livro, né, tem imagens dos dois. Na internet a gente encontra fotos dos dois juntos, ó. Então a gente sente assim que tem alguma verdade. Uma coisa que no início me incomodou um pouco foi que no livro ele não fala só da história da Amy, né? Como o título sugere, a vida que partilhamos, então inevitavelmente ele acaba falando muito dele mesmo, da história pessoal, da carreira. E assim, eu não vou culpar, sabe? Eu sinto que se ele não tá simplesmente escrevendo sobre ela, mas sobre uma vida que eles partilharam, é natural que ele fale também sobre aspectos da vida pessoal dele. Eu sinto que no livro tem um ponto a favor do livro em relação ao documentário, é que eu acho que o Tyler ele é honesto ao culpar a Amy pelas próprias escolhas, né? A responsabilizar ela por muitas das situações que ela vivia, né? Seja passivamente, por não tomar as rédeas da própria vida, né? E eu achei isso justo, sabe? É muito fácil tu chegar e dizer, fulano explorou, né? E a pessoa, né? Ela não é adulta, ela não responde por ela mesma. Então eu acho que ele foi justo realmente em muitos momentos colocando a culpa sobre ela.
Tyler e a Amy vão se conhecer numa escola bem famosa de Londres, que é uma escola formadora de músicos, bem especializada. Não sei se eu vou falar corretamente, Sylvia Young, eu acho que é assim que fala, Sylvia Young, não sei falar direito. E nessa escola, segundo ele, quando os dois se encontraram a primeira vez, foi como uma espécie de amor à primeira vista, como se ele tivesse encontrado a alma gêmea dele. Os dois amavam música, os dois eram talentosos, os dois tinham uma certa rebeldia. Ele conta que conheceu a Amy com uns 12 anos e ela achava ela com um jeito de adulta. Uma porque ela já tinha uma voz grave, né, aquela voz típica da Amy, cantava com uma imposição de voz muito boa. Ela então tinha um jeito de cantar como adulta e de se portar também, segundo ele. Ela não agia como criança, ela já usava maconha, né, já tinha um comportamento bem, como é que eu vou dizer assim, talvez precoce, né? E os dois se encontravam todo dia e a partir do momento que eles se conheceram, parece que a partir daí já decidiram quase viver juntos. Um estava sempre metido na casa do outro e foi assim até o fim da vida da Amy. Depois ele vai tratar um pouco sobre o início da carreira dele, né? Que ele conseguiu um bom empresário, uma boa gravadora, começou a fazer o sucesso dele e ele tinha certeza que a Amy ia emplacar também. Então ele teve que insistir muito com ela. Ele disse que praticamente implorou para que ela fizesse uma fita gravando áudios dela. E ela fez depois de muita insistência. E ele, no fim, até se questiona e reflete se teria feito a coisa certa por ela, né? Já que a carreira dela que, vamos dizer, entre aspas, destruiu, né, com ela aos poucos, né? Ele manda para esse empresário e o empresário acata, gosta muito do trabalho e aí começa a carreira da Amy, né? Ela fez o álbum Frank e nesse álbum ela teve um sucesso bom, mas não foi aquela explosão que foi o Back to Black. Resolvi colocar aqui o álbum do Back to Black, que é o que eu tenho da Amy. Segundo ele, essa vida era confortável para os dois, né? Ela começou a ganhar dinheiro, teve o apartamento dela, né, o canto dela, e eles faziam shows, depois dali eles saíam, iam para bares, né, jogavam sinuca, bebiam, tinha uma vida tranquila, não era aquela época de paparazzis, né, e realmente, se a gente para pra ver as fotos da Amy, nessa época de premiação, né, tu vê que ela tava com um corpo muito bom, né, que eu vou dizer assim, saudável, né, ela ainda não tava como a gente viu muito na mídia, né, com aquela magreza extrema. Tem alguns detalhes aqui no livro que ele fala sobre ela que eu achei particularmente interessante e é isso que eu procuro numa biografia quando eu leio uma. Eu procuro conhecer realmente aquela parte humana e cotidiana do artista. Ele fala assim na página 16: Amy nunca desejara ser famosa. Queria ser cantora de jazz. Mais do que tudo, ela queria uma família, ser esposa e ter filhos. Tudo que Amy sempre quis ter foi uma vida normal. Isso eu acho muito interessante, porque a ideia que a gente faz de uma pessoa que está tendo uma carreira explosiva é que ela quer exatamente aquilo, né? E ele fala mais de uma vez, assim, sobre esse lado familiar da Amy, assim, né? E também sobre o lado já um pouco complicado dela, que ela realmente tinha uma admiração por gangster e como se ela quisesse ser a mulher de um gangster, aquela mãe chorosa, assim, que não consegue unir os filhos, cuidar deles. Ela tinha umas fantasias, assim, né? Então isso realmente fez ela se aproximar do Blake nesse sentido. Então, que fala esses pontos interessantes sobre a vida dela. No apartamento dela, ela gostava de organizar do jeito dela. Ela tinha um quadro grande da Marilyn Monroe. Ela tinha as bebidas preferidas dela. Ela comprava flores todo dia. De manhã ela tinha um ritual de tomar um chá e fumar um cigarro de maconha. Eu não sou a favor da legalização de maconha nem nada, mas eu acho interessante assim que com a maconha só ela ainda estava bem, né? Não tinha entrado naquele mundo de drogadição, bebida assim tão acentuado, né? E aí ela gostava muito de super-heróis, eu não sabia disso.
ela tem um lado nerd, geek, não sei como chamar, que ela gostava da Mulher Maravilha. Ela tinha copinhos de shot com personagens do mundo de super-heróis e quadrinhos. Ela adorava limpar a casa, gostava mesmo de deixar tudo limpo, bem dona de casa, assim, gostava de aspirar, de limpar. Página 51. Esse foi o início dos distúrbios alimentares de Amy. Mas agora estava instalado de modo significativo, o que coincidia com o fato de ela de repente estar vendo fotos de si o tempo todo. Mas nós dois fomos subitamente jogados naquele mundo de sessões de fotos e vídeos e você se sente complexado da noite para o dia. Hipercomplexado. Você cria uma obsessão doentia com o seu eu físico que nunca sentiu antes. Eu me olhava no espelho com maquiagem e achava que minha pele antes devia estar terrível. Tirávamos a maquiagem e ficávamos totalmente deprimidos com nossa aparência de merda. Ela começou a se sentir gorda, vamos dizer assim, né? Por causa de algum comentário da mídia chamando ela de curvilínea. Então aqui começa a bulimia dela a ficar realmente mais acentuada. Né? Que ela já trazia isso um pouco com ela, mas aqui essa coisa com a aparência, ela fica realmente mais forte, né? E eu entendo até que deve ser difícil, sabe? Por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz, e esse também, né? Às vezes a gente não se sente muito seguro em relação à aparência. Ai, nossa, hoje tá tão quente, hoje eu não tô com a melhor apresentação. Mas tem que gravar, né? Pra ter aquela frequência, né? Porque a gente vai se expor, né? E se expor sempre é complicado. Mais para alguns do que para outros, né? A Amy, então, ela sofreu muito com isso, que ela não era uma pessoa naturalmente tão extrovertida, assim. Ela bebia muito pra conseguir ficar à vontade, entre aspas, né, diante do público. Então, essa exposição de mídia, de tantas pessoas comentando a respeito da aparência, deve ser algo bem complicado. E entra o Blake na história, né, minha gente? E o Blake realmente, ele começou muito com essa questão das drogas pesadas, né, apresentou pra Amy. E o Blake era um cara complicado, né? Ele chegou a trair ela, talvez nunca assumiu um relacionamento sério no início, e os dois terminaram. A Amy ficou arrasada como ela escreveu as músicas do álbum Back to Black, inclusive a própria canção Back to Black, que ela fala assim, como é que é? Eu chorei por você no piso da minha cozinha, e o Tyler James confirma isso. Diz que ela ficava na cozinha escrevendo num caderno as letras e chorando. Que era como se fosse um diário de uma menina de 15 anos, né? Ela tinha um caderno todo bonitinho, com a caligrafia bonita, com desenhos de pin-ups que ela gostava de fazer para escrever as canções dela. Como ela falava sobre o que é compor, ela diz assim: você pega uma caneta e rasga seu braço com ela e deixa o sangue escorrer pelas páginas. Não sei se vocês vão achar que a minha comparação é muito esdrúxula, mas quando eu li essa frase, eu me lembrei o que Hemingway, o escritor aquele americano, né, falava também sobre escrever. Eu anotei no próprio livro. Não sei se vocês têm esse costume de escrever no livro de vocês. Não há nada para escrever. Tudo o que você precisa fazer é se sentar em frente à sua máquina de escrever e sangrar. Então, essa relação de escrever os sentimentos e realmente colocar ali todas as mágoas, os sentimentos, as tristezas, né, que ambos destacam. Feito sucesso do Back to Black, o Blake volta. Ele retoma a vida e ainda, de certa forma, bajulado pelo sentimento de que ela escreveu um álbum para ele. Aí a vida deles realmente começa por um período bem trevas, que a gente viu na mídia, né? Aquele retrato triste da Amy, né? E aí a descrição do Tyler como amigo dela, como uma pessoa que nunca quis abandonar, nunca quis se afastar dela, né? Diz que ele queria muito ajudar a Amy, só que ele também tinha as dificuldades dele, ele tinha um vício em álcool e remédios. Então, estar ali também era um ambiente muito complicado para ele. Na casa dela se tornou, assim, algo terrível. A descrição que ele faz me lembra,
Não sei se vocês já viram aquele programa Acumuladores, né? Então, ele disse que assim, ela tinha vários gatos. E então tinha fezes de animais por tudo. O cheiro era terrível. A drogadição era tão grande que ele, que não usava droga, ele acordava drogado. Porque ficava no ar aqueles químicos e é como se ele inalasse aquilo. Então, ele passivamente usava droga também. E a casa ficava uma grande sujeira, uma mistura de roupa com comida, com fezes de animais. Então, assim, tava tudo realmente jogado as traças. E o pai da Amy, o Mitch e o empresário, eles só sabiam resolver as coisas assim, internação e vamos tentar resolver isso afastando Blake, né? Mas não via que realmente tinha alguma coisa dentro dela que tinha que ser resolvida. O pai dela parece que tinha algum bloqueio em sentar e conversar. Então era uma situação crônica que ela não conseguia realmente sair. Quanto ao relacionamento com o Blake, foi ficando, segundo o Tyler, né? Foi ficando uma coisa assim, ele era bem possessivo com ela e de certa forma ela gostava disso. Ele chegou a bater nela. E como eu falei no início, ela tinha essa coisa por gangster, então ela, vamos chamar assim, gostava um pouco de ser a mulher de malandro. E a gente sabe que hoje a gente tem alguns termos, né? Tipo relacionamento abusivo, né? Eu acredito o seguinte, né? Relacionamentos assim disfuncionais nunca são só de uma parte. Uma parte que é ruim, uma é mais ativa e outra é mais passiva. Alguém faz o outro sofrer, mas o outro aceita aquele sofrimento, né? Ele aceita o maltrato. Então, passivamente, ele é responsável também por estar dentro daquela relação. Ele é responsável pelas coisas que não estão dando certo. E eu acho que a Amy tinha essa responsabilidade de nunca arcar com as rédeas da própria vida. E isso é uma coisa que eu fico pensando, se vocês lerem esse livro, eu acho que vocês vão ter a mesma sensação que eu. Ela tinha muito dinheiro, sabe? E o que vocês fariam com muito dinheiro? Eu penso, eu compraria uma casa muito legal, um lugar muito legal, me trataria, compraria as roupas que eu quero, ajudaria pessoas, sabe? E ela não tinha isso. Ela estava toda imersa naquele mundo de drogadição. Ela não sabia quanto ela tinha de dinheiro. Quem cuidava das coisas para ela, da vida financeira, era a gravadora, o pai dela. Então ela não tinha essa... Como é que eu vou dizer? Ela não tinha as rédeas, né? Não tinha a responsabilidade sobre a própria vida financeira, sobre o que era dela. Eu acho isso muito triste. A reabilitação dela realmente era ir para uma praia, né? Um lugar que só vendia álcool, não podia ter nenhum tipo de droga, uma espécie de ilha particular, assim. E, claro, o Tyler foi com ela, né? A grande companhia dela. Em alguns momentos, ele alega ter salvado a vida da Amy, em que ele relata situações assim, gente, absurdas, que ela chegava, ele dizia que parecia que ela estava com um diabo no corpo. Parecia, assim, um filme de zumbi. Ela saía toda cortada, ensanguentada do banheiro, berrando, batendo nele, com uma força, assim, descomunal, que ela conseguia na hora, sabe? E esses momentos assustavam ele e abalavam ele demais. E ele diz que a Amy podia, no fim da vida dela, ter dobrado aquela esquina, né? Ela conseguiu, ela já tinha terminado com o Blake, né? Ela já tinha chegado no limite dela, aqueles shows terríveis, né, que ela estava fazendo, já tinha passado aquele período, ela conseguiu realmente largar as drogas, voltou a fazer exercícios, a se cuidar. Ela só realmente ainda estava com a bebida. Mas a questão é que o corpo dela estava muito debilitado. Então, estava no limite. Ela tinha que parar com tudo naquele momento. Mas psicologicamente ela ainda não conseguia. Então, ela já não estava mais drogada. Ela já não estava mais sob o efeito das drogas. Mas o corpo não aguentou. Então, a reflexão é a seguinte, que eu tiro desse momento. A gente passa às vezes a vida achando que vai ter um tempo, que agora vai, né? Quando chegar tal momento eu vou conseguir executar os projetos que eu tanto quero. E tu vê, a Amy era jovem, ela morreu com 27 anos, mas ela não teve esse tempo, né? Ela achou que ia conseguir agora trabalhar não mais com shows, a ideia dela era ser compositora apenas,
né? E tava se recuperando e queria muitas coisas, mas não deu. Então, a gente não sabe mesmo o dia nem a hora. E talvez valha a pena a gente tentar fazer da vida aquilo que realmente precisa ser feito enquanto tempo. Lendo enquanto há tempo é o nome do canal, né? E eu acho que tem muito essa relação. A gente não sabe, né? Então vamos aproveitar bem o nosso tempo. E as nossas leituras também. De um modo geral, minha impressão do livro, gente, é a seguinte. O livro é bom. Ele me distraiu, né? Um livro tranquilíssimo de ler. Eu me lembro de estar na beira da praia lendo ele. E até fiquei tão distraída que tomei um queimaço do sol. Não tô com cabeça pra ler uma coisa mais séria, assim. Uma biografia tranquila de ler. Apesar, né, da tristeza que às vezes a gente fica por aquele ponto, aquele fundo do poço que a Amy chegou. E fala também sobre algumas pessoas famosas. Adele, eu achava que falava Adele, não sei, mas acho que é Adele. A Kelly Osbourne. É um livro que tem uma linguagem muito coloquial, assim, né? Eu não vou culpar o rapaz que escreveu, ele não é um escritor, ele só contou realmente a experiência dele com as palavras dele, o que às vezes é bem engraçado. É muito engraçado ver o jeito que ele coloca as coisas com palavrões, assim. Mas ele tá sendo bem... Parece, né? Sou honesto. Mas com certeza não é nenhuma linguagem sofisticada, assim, né? É uma linguagem bem coloquial. Para alguns pode incomodar um pouco. Sobre ser, vamos dizer assim, imparcial, talvez seja a palavra, eu não li o livro que o pai da Amy escreveu, porque eu achei que realmente seria muito pro lado dele, né? E eu acho que em parte sim ele teve culpa, não sei se por, assim, bem pensada, né? Não sei se teria sido premeditado ou por negligência, né? Não soube como ajudar a filha dele. O Blake também escreveu, sem comentários, né? Eu tive acesso a esse livro pelo Scoob, que é um aplicativo de leitura que eu estou lá. Acho que vocês me encontram por Suzana Me Ajuda, se eu não me engano. E eu fiquei muito interessada em ler. Uma porque eu gosto de biografias e outra porque, como artista, pelo menos, eu curto muito a Amy, né? Gosto muito da voz dela, das composições. Fico triste que algumas das composições que ele fala no livro nunca chegaram a sair. E ele disse que eram lindas. E tem fotos no livro. Deixa eu destacar aqui algumas fotos. Isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Especialmente se alguém, artista, ele tinha aquele jeito particular de se vestir e tal. Então é legal a gente acompanhar as fotos. Ó, ela e a Kelly Osbourne tentando fugir da luz. Ela e o Tyler. Ele fala também de certas amigas que realmente falaram no documentário dela que se afastaram. E, gente, assim, eu entendo que se afaste, tá? Eu entendo o lado dele, entendo o lado das pessoas que se afastaram, assim, amigas. Ele resolveu ir até o final com ela. Ótimo, foi um grande amigo. Mas algumas amigas não suportaram aquilo. E eu digo que não é pra qualquer um suportar, né? Conviver com uma pessoa com tanta drogadição, com tantos altos e baixos, né? Não sei, falem o que vocês acham. Mas eu compreendo, acho complicado em algumas situações. Acho que realmente essa responsabilidade a gente leva para quem a gente é muito íntimo. É um marido, é um filho, né? As amigas dela, uma delas tinha filha, né? Talvez não quisesse mesmo se envolver naquele mundo, naquela situação, né? Tem umas fotos bem bonitas, assim. Enfim, eu gostei bastante, não como, assim, ó, nossa, foi o melhor livro que eu li, mas foi um livro bom, sabe? Eu gosto de biografias, né? Tem outras, talvez venha falar uma que eu gosto muito. Na verdade, é uma das minhas preferidas. É do Johnny Cash. Não sei se vocês gostam ou não, eu amo Johnny Cash. Talvez um dia eu fale sobre essa biografia. Olha, o tempo é cruel, não sei se dá pra enxergar. Começou a marcar aqui todas as... E também tem fotos nesse outro livro, todas em preto e branco. Mas esse é outro livro. Gente, é isso. Eu espero que vocês comentem o que vocês acharam. O que vocês pensam sobre tudo isso, se têm interesse em ler o livro, se lembrarem e se gostarem, curtam, se inscrevam no canal e, por favor, ativem o sininho para toda vez que eu botar um vídeo vocês saber que eu postei algo novo.
Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.